Seja bem-vindo à Storylândia. Eu sou a Ana Grego Eu sou o Eduardo Grego. e hoje nós vamos falar sobre um lançamento muito especial de Natal, que é o lançamento da antologia Memórias Natalinas 2, da idealizadora da Insight Editorial, Meg Brusarosco. Seja bem-vinda, Meg. Seja bem-vindo, Meg. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui de novo, que é uma maravilha vir nesse programa, poder falar de histórias. Muito obrigada. Já é a segunda vez, hein? Confiram, se você Isso. não conferiu o primeiro episódio, episódio 2, né? Episódio 2, a gente fez o lançamento dessa antologia aqui com a Meg, foi uma das nossas primeiras convidadas, e agora, um ano, né? Um ano, já estamos Sim, aqui nós de novo. Já estamos nós aqui de novo. Se você tá A fazendo gente está comemorando. Se você tá fazendo um ano, nós também estamos Nós fazendo um Nós ano. estamos também, olha só, Foi no descobriu dois. agora. Episódio de comemoração aqui para Meu Deus. ambos os lados. Meu Deus. A gente não tinha nem se atentado a isso, né? Mas é a Verdade. grande verdade. A Insight está comemorando, é um motivo de festa, dezembro, né? A Insight está comemorando um ano, é a segunda Memórias Natalinas, a gente está fechando aí uma quantidade de trabalho tremenda nessa parte de antologia, movimentação com os alunos, então é um momento assim de celebração, essa é a verdade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, clica aí em algum lugar que vai aparecer. Se inscreve. Se não está nos seguindo no Spotify, esse é o momento. Né? Meg, você gosta de história? Já vou começar perguntando, não vou nem deixar a Ana perguntar. Olha tava- atrás Que dela eu lá. gosto. Ele tava falando um pouco aqui antes de Olha. começar, né? Eu sou apaixonada por histórias, sou apaixonada por contar histórias, por essa magia. Eu acho que eu sou apaixonada desde criança por isso, porque eu vi a minha irmã contando histórias. Então ela é uma contadora de histórias nata. Então quando a gente saía para brincar ali no quintal, ela criava as histórias e tirava personagens, recortava personagens de revista e tal. E eu ficava impressionada com a imaginação dela. Eu sou a mais nova, né? Eu ficava lá fascinada, escutando ela criar as histórias, os mundos, os acontecimentos, sabe, as mudanças, o jogo de virada do personagem, o que é plot twist. Eu ficava, era quase assistir a um teatro, sabe, vendo ela brincar ali, era fantástico. Então, eu acho que esse contato com a história desde muito cedo, não tem como, eu me apaixonei por essa contação de história. E depois fui entender mais em relação a isso e tenho prazer. Eu não sei se todas as pessoas podem dizer isso, mas eu amo o que eu faço, trabalhar com histórias. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a um momento assim e trabalhar com aquilo, criar histórias, desenvolver histórias, pensar, sabe, na complexidade de tudo aquilo que está sendo desenvolvido mesmo, colocado ali no papel e imaginar, fazer com que as emoções que estão ali em folha, assim, em papel, e chegue ali no leitor e realmente cause algum tipo de emoção. Então, quando a gente diz que as histórias têm magia, essa é a verdade, porque quem está do lado de lá, segurando, sabe, um livro, que são folhas e palavras, e ele consegue se desconectar dessa realidade e se conectar naquilo que ele está lendo, isso é mágico, isso é mágico. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês lendo, mas às vezes você está tão compenetrado, tão envolvido, que outras coisas acontecem assim, você nem repara, você desconectou mesmo daqui, você está dentro do livro, acompanhando cada um dos momentos. Isso é fantástico. Então, sim, apaixonadíssima por histórias. Gosto também, uma parte fantástica também, né? Que é a parte da Ana, que ela gosta de escrever também, mas não sei como poderia dizer também na parte de terror, né? Eu gosto de ler terror, né? Não só assistir. Durante um determinado momento da vida a gente vai assistir filme de terror, legal, tal, né? Agora voltaram a fazer uns filmes bem legais, bem interessantes, nível sobrenatural, né? Terror sobrenatural. Mas ler, eu falo assim, é muito diferente. Eu tenho uns livros aqui também de terror. Da Dark Side. Da Dark Side, né? Do Dark Side, né?
E eu vou ler com fone também, né? Pra ajudar na imersão. E Ai, que aquele nível ótimo, de que trilha. legal. Teve um que eu fui ler e falei, não, agora eu tenho que parar pra ler e ler um gibizinho da Turma da Mônica pra Para ver dar se eu uma, consigo né, dormir um tirar um pouco, pouco. né? Eu não sei como ele consegue, porque assim, eu até leio, até escrevo, né, esse gênero, só que quando ele coloca o fone, não é tipo a música do, sei lá, Cinco Patinhos Foram Passear, né? É aquela trilha de horror, né? Aí coloca É, aquele negócio, você sabe que o que dá emoção, que dá alma pra imagem é a trilha, né? Se você sim, assistir sim. um filme sem trilha, você não vai sentir medo, né? Aí eu falei, É. pelo amor de Deus, outro dia eu vi ele pôs alto e começou a ler pra mim, eu falei, pode parar que não dá certo isso aí não. Não dá certo isso aí não. E é fantástico, porque a história de terror, a principal função ela é justamente, não é de fazer sentir medo enquanto você está lendo, é fazer você lembrar quando você fecha o livro. Então, Ah, essa é então a função da perfeito. história de terror. A gente mede para ver se a história está funcionando, ficou muito legal, nossa, estou dando medo do grau. Não, não é enquanto você está lendo, é quando você fecha o livro que você carrega aquilo. Se você estiver carregando aquilo, você sabe que a história está no ponto. Ela realmente causou o impacto que ela tinha que causar. Se não, ainda preciso trabalhar Então, nisso daí e tal. pra mim é a maioria. Então, alguns são mais fortes, outros mais fracos. Eu não sou dessas. Eu tava, outro dia, fiquei com medo das coisas que eu mesma escrevi. Eu tava revisando lá um conto, eu tava escutando lá uma trilha, tal, não sei o que, comecei a revisar, falei, nossa, é melhor eu acender a luz. Eu falei, ai, meu Mas Deus. aí olha, essa foi ótima. Sabe? O legal é que aqui no escritório, né, agora a gente fez uma mudança aqui do layout e tudo, tem uma porta de vidro grande aqui assim, Ah, e dá pra uma área, né, e tem muito gato aqui na região. Nossa, vive uns Aí fantasmas ela passando, abre assim e tem um Nossa, gato branco fantasma. que passa aqui. Aí minha filha colocou até o nome do gato, tanto que ele aparece aqui. E às vezes a gente tá de noite, eu, às vezes acordo de madrugada pra tomar um copo d'água, aí você vê um negócio o branco vulto passando. passando. Pô, gato, Vamos voltar pro Natal. Vamos vamos voltar pro sair, Natal, Jingle vamos sair das Bell. tumbas e ir pra uma coisa mais alegre. Do Natal a gente foi pro terror, pro cemitério. Meu Deus do céu. Aqui no Memórias Natalinas, tanto no 1 e no 2, nós tivemos, como os gêneros são abertos, os autores podem escolher seu gênero preferido, a gente teve material ali que pincelou dentro do terror e brincou ali, se divertiu no terror de Natal. No Natalinas 1, a gente teve até um objeto que ele era meio psicopata, colocou fogo na ceia e o caramba quase. E nesse segundo a gente teve ali uma violinista e tal, toda envolvida com a floresta e tal, a questão da Saturnália, e a gente teve esse tom de terror, e a gente acabou classificando esse como um terror bonito, porque você lê, você entende a parte de terror, mas tem várias camadas nesse conto, que é o conto da Mari. E você vai entendendo a reflexão que ela tá, aquilo que ela tá expondo, e você fala, nossa, mas sabe que faz sentido isso? É terror, mas faz sentido. Dá um medinho, mas eu tô rindo aqui. Eu tô sorrindo pra ele, né? É exatamente isso. Então a gente colocou, Sorrindo e chorando. apelidou de terror bonito esse da Mari para esse ano. É legal, Mag. Vamos falar um pouquinho da Insight, depois a gente entra de cabeça no Memórias Natalinas. Fala pra gente, você idealizou a Insight, de onde surgiu esse sonho? De onde surgiu? Por que surgiu? E você tá comemorando 1 ano, né, de trabalho. Conta pra gente o que você fez durante esse 1 ano. E aí a gente chega na cereja do bolo, que é o Memórias 2. Ok. Bom, o sonho começou, eu acho que desde aquela época em que eu vi essa contação de história por conta da minha irmã. Minha outra irmã também era uma poetisa e ela publicava isso aí nos jornais da cidade. E eu achava aquilo fascinante, né? E como eu sou mais nova, eu só acompanhava aquela movimentação e tentava entender o que estava acontecendo, né?
como elas conseguiam criar do nada. Eu acho que essa sempre foi a minha indagação. E talvez com isso, com esse questionamento, eu cheguei até onde eu cheguei. Porque eu ficava perguntando, tá, mas como ela consegue fazer isso, né? Como ela consegue criar uma história com pouco? Porque não haviam grandes brinquedos, não havia nada ali que falasse, nossa, olha que legal isso. Ela retirava de revista, de jornal, do que ela tivesse em mãos, ela recortava o que estava ali e montava, e as histórias eram fascinantes. E como eu sou a mais nova, e você sabe que caçula tem dessas e tal, eu sempre fazia o seguinte: quando eu estava lá junto com elas, eu havia brincando e falava assim: olha, a história tá legal, deixa eu ficar com essa. Porque eu pensava assim, cara, criar do zero uma história não é fácil, não é para qualquer um. E ela me cedia a sua história. Aí ela pegava o que sobrava, ia para o outro lado, e quando você percebia, ela tinha montado uma história completamente diferente, com uma coisa completamente diferente. Então, assim, o meu fascínio pela história e vindo para esse caminho da Insight foi sempre desse questionamento: como se cria algo do zero, né? Como se cria uma história ali do zero? E foram anos de estudo, de aprendizagem e tal, passando aí por vários lugares. Eu tive o prazer de trabalhar na Fundação Bradesco e ganhar de presente uma biblioteca, que era uma biblioteca voltada aos funcionários, mas quase ninguém frequentava, então a biblioteca era praticamente minha, e tive essa oportunidade de ler sobre tudo que eu queria, tinha ali à disposição. E aos poucos eu fui começando a arranhar na escrita, comecei a pensar o que eu queria externar, o que eu queria falar, o que eu queria fazer, até que eu li uma história que era muito ruim. Eu comprei o livro, li, e eu falei, não, esse livro, essa história é muito ruim. Como que uma história dessa consegue ser publicada? E ainda olhei para ver se tinha editor, para ver se ela realmente tinha sido publicada, se era independente, se não era, e nem era uma história nacional, era uma história de fora. E com isso eu acabei mudando, né? Pensando, poxa, se uma história tão ruim como essa conseguiu ser publicada, aqueles recortes que eu tenho anotado lá no caderno deve dar alguma coisa, não é possível, gente. E foi nesse ponto que eu comecei realmente a estudar, a escrever e a tentar desvendar o que era criar uma história. Só que para você construir uma história, você precisa estudar. Você tem que estudar narrativa, você tem que estudar a criação de personagem, mas hoje isso é muito evidente, a gente fala isso o tempo todo, os profissionais da área falam a respeito disso. Você tem que profissionalizar a sua escrita, sua carreira e aquilo que você está desenvolvendo. E eu não sabia, na época que eu comecei, não tinha nada disso, ninguém falava nada, você que se vire, o mundo, sabe, cada um por si, você que se lasque. E eu comecei a questionar muito a respeito. E quando você questiona demais, você sempre é mal interpretado. Foi o que aconteceu comigo. Como assim? Os autores nascem com um dom. Ou você nasce com o dom da escrita, ou desculpa, não dá para você ser escritor. E isso não me conformou. Apesar de eu olhar para minha irmã, porque mesmo depois de adulta, até hoje ela ainda escreve, ela tem cadernos e cadernos de histórias. Nunca quis publicar, mas ela tem muita coisa. Então eu olhava e falava assim, tá, eu entendo, o dom, ela é a representação do dom, porque ela fazia aquilo fluir naturalmente. Mas eu quero entender, eu também quero saber, então deve ter alguma coisa. Então eu comecei a estudar as narrativas. E eu já falei isso em vários lugares, que eu fazia comparação de narrativa. Então eu pegava romances e comparava com romances. Ficção científica com ficção científica. E eu ainda não entendia o que era arco, eu não entendia quais eram a parte técnica, mas eu ia anotando desmembrava os livros para tentar entender por que o autor tinha feito daquela forma. Depois eu passei para um segundo momento, onde eu fazia análise, e eu nem sabia que eu estava fazendo isso, era por pura curiosidade e entender o que acontecia, entre um livro que era best-seller e um livro que não era best-seller. Então eu pegava dentro do mesmo gênero livros semelhantes, mas um que tinha dado certo e um que não tinha funcionado. Então eu comecei a pontuar o que tinha
no best-seller que não acontecia no outro livro. E assim, conforme eu fui estudando, isso foi ficando mais evidente. E aí eu comecei a brincar, vamos fazer ficção científica junto com terror, vamos ver fantasia junto com romance, criar diferencial, se apropriar do gênero. E aí que eu fui começar a entender. Então, aos poucos eu fui entendendo a parte técnica. E quando a gente olha, tá, mas como foi esse sonho de chegar na Insight? A Insight, ela é o resultado de passar muito tempo no mercado acompanhando alunos que queriam publicar. Então eu conseguia, o meu primeiro sonho foi desenvolver histórias. Porque já que ninguém havia me ensinado, eu fiquei em uma revolta total. E meu maior anseio era aprender para poder ensinar. Era algo do tipo, até um pouco sombrio isso, mas eu pensava assim, vocês vão ver, eu vou ensinar todo mundo esse segredo de vocês, sabe? Vocês vão se arrepender de não ter me explicado nada. Eu vou contar para todo mundo isso que vocês escondem e tal, enfim. Eu falando lá com o mercado editorial, quem sou eu? Falando ali, pensando no mercado editorial. Então, eu realizei essa parte do desenvolvimento narrativo. Estudei pra caramba, passei por todos esses processos que eu comentei até aqui. E comecei a ensinar a escrever as histórias. Então, eu pegava as histórias e eu trabalhava com os insights. Então, eu nunca fui de indicação. Eu nunca falo com o autor e digo a ele assim, escreva exatamente desse jeito ou faça por esse caminho. Eu sempre jogo um grande questionamento. E se você fizer assim? Se a gente pensar a respeito disso? Se buscarmos tal coisa? Então, assim, eu não entrego solução. Porque conforme eu vou ensinando desse jeito, eu percebo que, sabe, ilumina. O autor tem insight ali enquanto a gente está na reunião, enquanto eu estou mandando áudios, ele tem um insight incrível sobre o que fazer com a história dele. Então, daí surgiu a ideia da Insight. A Insight, ela começou a funcionar a partir desse momento. E eu ajudei muitos autores a concluir as suas obras, enfim. Só que os autores encerravam esse processo do desenvolvimento narrativo, livro embaixo do braço e vamos encarar o mercado. Mas o mercado, ele é um mercado de verdade, de gente grande, de carreira, de pessoas profissionais do lado de lá, que estão ali olhando a parte comercial também. Então, você tem que ter o próximo conhecimento para você entender como você vai encarar esse mercado. A história sozinha, ela funciona quando você tem a oportunidade de se inserir dentro de uma editora. Mas fazer esse processo para ter essa inserção, essa recepção dentro da editora é um outro conhecimento. Então, o que eu comecei a perceber? Que os meus alunos, eles desenvolviam histórias que são fantásticas. Olha, se eu assino embaixo de cada história que eu trabalhei com os meus alunos. Mas dali para frente ele tinha que ter um outro conhecimento no nível diferente, que é lidar com o mercado editorial. Então a Insight surgiu justamente por conta disso. Outra coisa que começou a ocorrer muito no mercado literário, infelizmente, hora ou outra a gente ainda vê essas coisas acontecendo, são profissionais editoriais e tal, ou editoras, ou supostas editoras, que muitas vezes brincam com o sonho do autor, em relação não só ao investimento, porque a editora parceira não é um crime, a editora está lá, ela está te propondo, e caso você leia o contrato, inclusive as letras miúdas, você vai entender o que vai acontecer e ok. Mas existem outras pessoas também se passando ali por aquela situação. Então, assim, eu tive vários alunos que acabaram caindo em algum tipo de golpe. Ai, porque eu consegui, porque eu nem lia o contrato. Estava em tanto êxtase por ter conseguido que não prestava atenção nos detalhes. E acaba desanimando da carreira, né? Exatamente, fazia investimentos que não tinha. Inclusive, quando eu escrevia, para ter uma referência, contar algo que aconteceu comigo. Enquanto eu escrevia, ainda estava no processo de aprendizado, ainda vivendo aquele primeiro sonho, eu recebi uma ligação onde uma tal editora ainda está no mercado, funciona muito bem, obrigada, e ela queria o original para fazer a publicação, mas pela bagatela do valor do meu carro na época. E olha, juro para você que eu cogitei.
E ela Eu ficava com os cogitei. direitos autorais também? Sim, sim. Por quanto Então, tempo, você lembra? não lembro, não lembro. Mas era algo assim que eu falava, nossa, mas se eu vender meu carro, eu consigo fazer isso, tal, tal, tal. É o sonho, Ok, né? cada O um. sonho. Então, cada um dentro da sua realidade, das suas possibilidades. Então, assim, eu não vendi o meu carro e nem fiz parceria com essa editora, mas eu conheço muitos autores que fizeram e acabaram não seguindo, porque não havia uma curadoria, não havia um acompanhamento do jeito que você mandava a história era publicada, então era muito complicado. E passando essa fase, quando eu já estava dando aula, eu comecei a perceber que isso ainda era recorrência com os alunos. A gente havia avançado em muitas informações, em muito conhecimento estava sendo propagado, e as pessoas, os autores, ainda caíam nos mesmos golpes. Eu falei, não, não é possível isso. Então a gente tem que fazer alguma coisa diferente, e esse alguém eu achei que pudesse fazer isso, e foi a Insight. Falei, olha, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu assino embaixo de cada autor com qual eu trabalho. Já que eu assino embaixo de cada uma dessas histórias, por que não ter uma editora que possa estar trabalhando com essas histórias, que possa estar estudando o mercado, a parte comercial, que às vezes o autor estuda a história, mas a parte comercial é uma pegada diferente, para a gente conseguir publicar a história e ter resultado, olhar resultado lá no final. Como que eu vou estruturar isso? Então a Insight surgiu a partir desse ponto. Primeiro eu criei a metodologia, né, da formação de autores, que é da ideia à publicação. Ela está há 2 anos acontecendo com eventos e tal, e alunos. E o último ano eu abri a Insight para que eu pudesse, esse pessoal que realmente está trabalhando as suas histórias ali dentro da formação e trabalhando diretamente comigo, possa publicar os seus livros através da Insight. Porque aí a gente olha mercado. Olhar mercado é diferente de olhar história. E eu divido em 3 pilares. Essa é uma parte que eu vou começar a trabalhar intensivamente daqui para frente. Só para vocês, em primeira mão, não comentei isso com ninguém, deixei aqui para a gente comemorar no aniversário. Olha, furo, Eu né? eu acredito muito nos 3 pilares, que é algo que eu vou trabalhar com muita intensidade o ano que vem. Os 3 pilares, eles são o desenvolvimento da história, porque sem uma boa história, você não consegue uma conexão com o seu leitor, você não consegue avançar com o seu material. Você pode ter excelentes ideias, mas se você não consegue colocar aquilo no papel de forma cronológica, organizada, com cada uma das técnicas sendo pontuada, você não tem resultado. Então, a história é fundamental, ela é um dos pilares. O outro pilar é o público. Muitas vezes o autor escreve e vai pensar no público depois, quando na verdade ele deveria pensar no seu público antes de escrever, porque daí ele já direciona toda a história para aquele público. E ainda pensando no público, obviamente, a gente tem essa diferença, né, em relação ao público. Quando eu era adolescente, era uma realidade. Quando vocês, mais jovens aí, eram adolescentes, era outra realidade. Os adolescentes de hoje, meus filhos, é outra realidade. Então não adianta eu falar que eu escrevo para adolescente pensando na minha adolescência. Então você tem que ajustar muitas questões de público e aí a gente vai embora pensando nesse pilar. E também o mercado editorial, que é o terceiro pilar. Porque o mercado editorial, ele mudou. Ele veio de várias mudanças e continua mudando. E a gente passou por uma situação mundial. E isso quebrou e arrumou e reorganizou e bagunçou e ajustou de novo em vários sentidos. E o mercado está funcionando de um jeito diferente. Então, se hoje você não tiver o conhecimento do mercado, você vai se dirigir para um lugar onde talvez seja um beco sem saída e você não saiba exatamente o que fazer. Então, os 3 pilares, eles são fundamentais. E como cada pilar, a ideia é exatamente que eles funcionem como um tripé, se você retirar um deles, esquece, a sua carreira cai. Então, assim, esses 3 pilares, eles são fundamentais de verdade. Qualquer um deles pode escolher um e retirar que a carreira vai cair. Então, você tem que estar focado para ter resultado, e é justamente nesse ponto, por isso que eu quis trazer essa novidade aqui, porque a partir de janeiro é intensivo em cima dessa ideia. E a Insight, ela colabora em cima disso, porque
Eu poderia simplesmente só abrir a questão da parceria, só indicar os meus alunos, só falar, olha, quer publicar comigo, fazemos desse ou daquele jeito, mas sem me preocupar na questão do resultado. Mas a Insight surgiu justamente nesse ponto, onde os autores faziam investimentos, onde eles se desgastam na sua carreira, porque cada centavo, cada dinheiro conta. Você está carreira, você está investindo para ter o lucro ali na frente. Ninguém está fazendo por graça, ninguém tem dinheiro aí para estar investindo infinitamente sem ter retorno. Então a Insight tem essa visão e ela cada vez mais vai ficar em função desses 3 pilares. Então, por isso que veio o sonho. O sonho acabou chegando a mim através de uma indagação, acabou passando porque criaram muitas dificuldades e eu acho que na época eu era muito marrenta, eu pensava assim, como assim, gente? Vocês estão falando bobagem, como essa coisa de dom funciona e não funciona, não é? Um liga e desliga, não é possível isso, inadmissível. Eu poderia ter aceitado, como muitos autores eu acredito que acabam aceitando ou aceitaram na época, mas para mim não funcionou. Eu achei que tivesse mais e foi a partir daí que eu comecei a estudar de verdade. Nunca é fácil, nem para o jeito que eu estudei e nem para a forma que os autores estudam hoje, porque ele precisa administrar, inclusive tempo, enfim. Mas funciona. Eu acho que Você tem resultado. a partir do desafio que vem a missão, né? E quando você tem uma missão muito clara, e assim, eu conhecia a Insights, conhecia tudo que você já tinha falado, mas essa questão da missão é o que segura, é o pilar mais forte, né, do negócio, né? Não, porque quando você tem uma missão clara, eu sempre falo assim, quando eu tô dando aula, eu pergunto para os meus alunos assim, sobre a criatividade, né? Você começa a construir uma casa pelo telhado? Eles falam, não. Né? Por quê? Quando você tem a ideia, ela é o telhado. Né? Ela precisa de estrutura, precisa do chão, precisa do piso, precisa do alicerce, precisa de um monte de coisa. E a ideia é o telhado. Né? Então, a missão é tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, esse é o alicerce. Depois vem pesquisa, conhecimento e vivência e tudo mais, um monte de coisa. E vai construindo a casa até que o genial, né, o que realmente vai aparecer, tá lá no telhado. Né? E isso no campo da publicidade, mas isso no campo da criatividade, da narrativa, de qualquer lugar. Né? Você não começa assim, tive uma ideia, né? E a ideia vai dali para frente. Não, desmorona, né? Eu falo muito sobre o número de páginas nessa associação. Né? Você teve uma ideia, como você vai transformar isso em 300 páginas? Tem que ter todo um percurso aí no meio, senão não funciona. Estrutura para onde você vai, de onde você veio. Por exemplo, você quer escrever sobre trem. Né? Vamos falar sobre trem. O trem precisa chegar na estação X antes que exploda uma bomba. Mas para isso, você tem que criar uma estrutura, dar força para aquela história. O que você conhece sobre trem? O que você conhece sobre estação? O que você conhece sobre quem anda de trem? Quem coloca bomba? E aí, um monte de coisa. E as técnicas para que isso fique emocionante. Então, tá vendo? Já vai crescendo. Alicerce, parede... Né? Só o trem chegar na estação antes que a bomba exploda, só isso, dá uma frase. Exatamente, dá um microconto. Então, é só o telhado. Né? Então, se manter só isso, não se sustenta. Mas se tiver todo o entorno, material para que isso seja uma construção forte, aí funciona. Né? Missão. E a missão é o chão firme, né? Onde você está pisando. Desde a primeira proposta, que foi o Memórias Natalinas 1, eu desejei que a criação dos contos fosse de uma maneira diferenciada. Então, eu fiquei pensando que tipo de desafio eu ia lançar para esses autores. E no Natalinas 1, eu decidi que trabalharíamos com um personagem que não era humano.
que é uma forma de explorar uma narrativa diferente, que você precisa pensar fora da caixa, que você tem que tomar certo cuidados narrativos, porque um objeto não vai ter ali os seus olhos, seu coração e tal. Então você vai expressar a emoção de um jeito diferente. E fiz essa proposta. Eu queria inteiramente imersão sensorial. Então, assim, pautei ali algumas técnicas que eu achava que era importante para a criação desses contos e definitivamente um personagem que não fosse humano, mas que tivesse uma lembrança natalina. Até essa questão da lembrança, ela é passada. Então você tem que narrar buscando um passado ou estando, né, resgatando aquilo lá. Então tudo isso é um grande quebra-cabeça narrativo. Quando o desafio é lançado, parece muito tranquilo. Gente, vamos boa, nossa, eu já sei que eu vou dar. Mas na hora de sentar e escrever, começa a apertar ali alguns. Tá, mas como que eu faço isso? Mas como que eu faço aquilo? Então a proposta, ela foi justamente tirar o autor da sua zona de conforto e fazer pensar fora da caixa. E ela funcionou. Então, assim, foi uma aposta que eu estava ali acompanhando toda a mentoria, a gente passou por um processo de ler, reler várias vezes, acompanhar novas ideias, essa ideia não está funcionando, vamos para outra, tá, não sei o quê. Então, foi um processo. E daí surgiu Memórias Natalinas 1. E quando a gente foi fazer o lançamento, nessa festividade de, sabe, o pessoal tinha trabalhado 1 ano dentro da formação de autores, lá da ideia de publicação, é o resultado de aulas, de tirar dúvida e colocar na prática aquilo que tinha sido aprendido. Então, foi um conjunto de informações. Uma coisa é você aprender, outra coisa é você exercitar e outra coisa é você exercitar tendo alguém para te situar. Isso está funcionando e isso não está funcionando. E no final das contas, ter o resultado com livro colecionável, capa dura, com tudo que a gente pôde inserir ali na diagramação, super rica e cheia de detalhe, é a glória isso, porque você vê todo o seu processo de construção da história. Então, aquilo que eu desejava lá atrás do autor, ele terminou sua obra, livro embaixo do braço, não sei o que eu faço, eu vim para esse momento na Insight justamente para quebrar isso. E nessa primeira proposta de Memórias Natalinas, a gente já viu que funcionava, deu certo, esse passo a passo. Aí, ao longo de 2022, fiquei pensando, ok, vamos lançar novos desafios aí. E quantas antologias a gente consegue fazer, porque precisam ter algum tema, unidade temática, enfim, alguns pontos ali técnicos. E a próxima antologia foi O Bosque das Ilusões. Também é uma edição colecionável, capa dura, onde a premissa era um amor estado bruto. Então é a essência do amor. Não necessariamente o amor fofinho, cheio de paixão, aquele que a gente fala, oh, que coisa linda. É o amor em estado bruto, é na sua essência. E brincando aí com cada um dos gêneros. Então, desde ficção científica, como que você vai relacionar o amor em estado bruto com a ficção científica? Como que você vai fazer isso do terror? Era abraçar legal, né? Mas tá, e como que eu faço isso numa versão mais fofinha, sem ficar clichê? Então, cada gênero tinha o seu próprio desafio dentro da unidade temática. E ali foi inserido outros desafios técnicos para a gente conseguir produzir esse material. E teve resultado, então a gente passou por cada uma das etapas. Todo o projeto editorial e todo o projeto gráfico, ele é acompanhado pelos alunos. Então, quando eu digo, depois você coloca o livrinho embaixo do baixo, você tem que fazer um upgrade, né? Você tem que fazer a próxima etapa, é isso que eu estou falando. Então, cada um dos detalhes foi discutido com esses alunos, foi demonstrado, foi mostrado, foi explicado como é o processo para quando ele viver isso no seu próprio livro, ele saber exatamente o que ele está fazendo. Então, até questões de o contrato, os comentários, como você faz, o que você tem que prestar atenção, o que você não tem que prestar atenção. Porque isso na diagramação é importante, porque isso não é importante. O que você pode inserir e o que não pode inserir. Questão de capa, lombada, então, assim, vários detalhes que muitos autores, ao longo da jornada, ainda não conheciam, não faziam ideia, já passaram a vivenciar ali como uma realidade no seu próprio trabalho. Então, a Insight, ela quis justamente vamos fazer cada um desses momentos para que vocês saibam para onde a gente está seguindo, com o objetivo de resultado.
E o resultado era a publicação em 3 formatos diferentes. A publicação em audiobook, a publicação no digital como e-book e a publicação na versão física, na edição colecionável capa dura. É possível fazer capa dura num valor acessível? Como que você vai administrar isso? E aí a gente já começa o quê? Saiu completamente da história. Estou pensando de forma administrativa, de forma financeira, de forma comercial. Como que eu vou lidar com tudo isso? Como que eu vou propagar e divulgar? Então é um outro lado da parte da construção da história. Eu tenho uma história, mas e aí? Como que eu vou ter resultado com essa história? Então, tudo isso envolveu. Por isso que a ideia da formação, dessa metodologia que eu criei, ela é literal, da ideia até a publicação. Então, você vai passar o passo a passo ali de cada uma das etapas, vivenciando, porque as decisões nunca são fáceis, e uma decisão errada, a gente sabe que é dinheiro indo embora. Então, acompanhar tudo isso faz total sentido. Depois eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer algo de terror. Não, eu quero fazer terror, eu preciso fazer terror. Nossa, é um sonho que, sendo realizado, eu vou fazer terror. Aí fiquei pensando, poxa, mas sei lá, todo mundo tá fazendo antologia de terror, já tem fantasma, já tem zumbi, já tem isso, já tem aquilo. Eu acho que eu quero ir para um lugar diferente. Então eu decidi que eu ia criar o desafio dentro de uma festividade que não é brasileira, que é a questão do Dia de los Muertos. Por quê? Eu queria fazer uma associação com histórias que estão conectadas ali com a morte, com o terror, mas que também mostrasse a festividade. Porque no Dia de los Muertos a gente tem um conceito da morte diferente. E esse era o desafio. Como você vai falar sobre a morte cheio de alegria? E como você vai construir um conto de terror onde você tem a presença da morte e você tem a questão da alegria? Então isso é extremamente difícil, é confuso. Você segue só pro terror, você vai embora no terror. Você segue só fazendo festa, você segue fazendo festa. Só que quando você embaralha essas coisas, o autor tem que sair da sua zona de conforto completamente, pensar de uma forma diferente. E eu acrescentei o narrador como a morte. Então, a morte, ela precisava nos achar, né? Nós, seres humanos, ela precisava nos achar interessante o suficiente para dar uma... Opa, tá acontecendo um negócio ali, deixa eu ver o que é isso. Para parar por um segundo e prestar atenção num recorte de história que é o conto. Então, inclusive isso tinha que ser pensado. Não dava para jogar qualquer história, porque, tá, mas isso aí ia chamar a atenção da morte como? Para que ela ia vir ver isso e tal? Então, cada autor, né, cada autor ali dentro do seu próprio gênero preferido de escrita, decidiu qual caminho ele queria seguir, utilizando a morte como narrador e podendo contar sobre essa festividade, fazer todas as conexões com os beats e cada um dos detalhes que ela precisava colocar naquele número de caracteres já pré-determinado. E a gente fez o lançamento desse material agora em novembro. Por isso que eu comentei, né? A gente estava simultaneamente trabalhando Dia de los Muertos, encerrando para fazer o lançamento e já trabalhando as festividades de Natal, que é a Memórias Natalinas 2. Então, os autores ainda estavam ali equilibrando coisas diferentes. Então, qual é o resultado de um ano? É prova, do começo ao fim, porque, olha, fizeram muita coisa, são vários desafios, vários momentos de superação, vários momentos em que eu recebi mensagens e áudios falando, Meg do céu, como que eu vou fazer isso? Eu achei que dava para fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu não sei como resolver. Como que eu vou narrar desse jeito? Como que eu vou... É aí. Que professor não quer uma quantidade de perguntas desse jeito? Gente, não fala para mim. Ana, você é professora, diz para mim. Quando a classe fica lá enlouquecida, mandando pergunta atrás de perguntas, eu falo, gente, estou fazendo meu trabalho direitinho, esse povo não sabe o que fazer. Estão participando. É enlouquecedor. E é exatamente isso. E eu percebi que ao longo de cada material que eu recebia, cada ideia, cada insight que acontecia, eles já iam resolvendo alguns problemas. Então, os primeiros problemas que aconteceu lá no Memórias Natalinas 1,
já não ocorriam nos próximos. E isso é resultado de conhecimento, gente. Quando você aprende uma coisa de verdade, você não comete o mesmo erro. Você passa a, sabe, talvez ter dificuldade de uma outra coisa, você passa a solucionar de uma forma diferente, mas dificilmente você vai cometer o mesmo erro se você aprendeu. Então, eu entendi que a gente obteve resultado de produtividade, de construção de história, de material publicado nesse processo ao longo desse ano, que não foi fácil, claro, né, por vários motivos, inclusive os próprios desafios consumiram ali os autores, preciso pensar nisso, naquilo, naquele outro, não imaginavam que fosse aprender exercitando. Eu acho que quando a gente fala parece, mas isso é fácil. Não, exercitando de verdade, porque se não estivesse bom, não entrava na antologia. Tinha que ter passado ali para poder garantir a sua vaga. Então, assim, havia muito interesse, muita participação. E o resultado é surpreendente. Você passa pelo áudio, você passa pela leitura do material, você fala, nossa, são autores incríveis. E teve um outro ponto que eu sempre comento junto com o Pedro, que é quem faz a parte de audiobook, são as nossas avaliações ali de bastidores. Nós temos os autores, eles não são nivelados no mesmo estilo não no estilo narrativa, mas no tempo de escrita e de conhecimento. Então, os comentários que geralmente acontece comigo e com o Pedro, que é quem grava, quem faz a parte do audiobook, é que no começo é evidente que os autores eles não estão nivelados na sua narrativa, porque tem autores que já publicaram mais de uma história, estão aí na estrada já tem algum tempo, tem autores que são iniciantes, tem autores que começaram a escrever justamente por conta da formação. Então, trabalhando comigo que eles começaram a realmente escrever. Então, a gente percebia uma certa diferença, né, na narrativa. E agora, passando ao longo desse ano e com todos esses desafios, com toda a mentoria, com todo o acompanhamento, a gente já está percebendo que a coisa está mudando. Então, esses autores, na verdade, inclusive na live eu comentei, são autores que eu considero como autores de revelação, porque a gente não imaginava que eles fossem, em tão pouco tempo, avançar tanto na narrativa. Então, o desafio, ele é o resultado, não só da questão do comprometimento, mas quando você recebe um desafio, se você não souber o que fazer, não adianta, sabe? Você vai ficar empacado e você não vai avançar. Então, você tem que ter conhecimento, ou você tem que buscar esse conhecimento, ou a mentoria tem que resolver esse problema, ou voltar a assistir às aulas, e ainda assim você aprender e reproduzir numa parte escrita. Então, isso é complexo de se fazer. E a gente entendeu que essa distância, ela está acabando. Particularmente, o que acontece? É claro que eu me encho de orgulho em relação a isso, porque esse pessoal que participa das antologias, eles realmente são fantásticos. Meus alunos, todos os meus alunos, eu sou assim a defensora, sabe? Porque eu vejo cada choro no canto, cada momento de desespero e cada resultado, né? Cada momento de festa. Mas isso indica também que no ano que vem, ai, gente, o ano que vem eu consigo ir para um lugar completamente diferente com esse pessoal. Eu não preciso ficar aqui mais nesses desafios que hoje parece, nossa, tudo isso. Eu consigo ir para um lugar onde eu vou ensinar de um jeito diferente e eles vão aprender uma coisa que é completamente diferente. E era algo que eu também gostaria de fazer, ensinar através de níveis, criar a parte da ideia, a publicação, com níveis de conhecimento. Então, quem está iniciando, quem está começando, você precisa conhecer e aprender isso e trabalhar muito bem isso. O autor que já sabe isso, ele não tem que continuar na mesma. Vai conseguir ser best-seller quando ele subir de nível, e quando ele subir de novo, e quando ele subir de novo, porque o best-seller está lá em cima. Se ele continua só aprendendo e executando as mesmas coisas, ele sempre vai ter só o mesmo resultado, com o paralelo da questão da loucura. É exatamente isso. Então, se ele realmente quer ser o best-seller, e é isso que eu desejo para os meus autores, nada mais justo de
a gente ia para o andar de cima e começar uma brincadeira diferente, que são as antologias que vão acontecer a partir de 2023. E vamos falar do Memórias 2, né? Isso, Vamos agora falar vamos das lá. histórias. Vamos falar das histórias. O que você tem para falar pra gente sobre essa antologia? O que ela tem de diferente? Memórias. Eu tinha deixado aqui separada a imagenzinha, o reflexo do que representou para mim essas antologias esse ano. Vamos ver se. Claro, depois vocês ensaiam, por favor, a imagem, mas eu vou ver se é possível ver aqui. Esse box com os 3 livros ali, edição colecionável e mais essa versão, que é a versão de audiobook. A versão de audiobook, ela foi programada para a gente fazer em dezembro, justamente para podermos entender a parte estratégica. Por mais que a gente fale, por mais que eu diga, a criação de história, ela depende dos três pilares e fale a respeito de cada um dos pilares, a gente pode tratar esses pilares por camadas, né? E pode ser uma camada superficial, como por exemplo, olha, é interessante que você divida o seu tempo estando na rede social. Quando, na verdade, esses pilares eles precisam se basear em estratégia. Se você quer resultado, você precisa de uma estratégia. Senão não adianta. Você vai correr atrás do resultado sem nenhuma estratégia. Talvez você consiga por pura sorte. Não, porque você realmente programou aquilo. Você não consegue nem definir qual é o tempo para ter resultado. Então, quando eu pensei na criação desse box e Memórias Natalinas 2, na versão de áudio, era para ser estratégico. Estratégico porque a gente não ia trabalhar com a gráfica num período onde tudo é muito movimentado, a quantidade de erros, os problemas, enfim, vamos deixar a gráfica quieta. Estratégico porque financeiramente seria mais viável, o que significa que os autores conseguiriam fazer outros tipos de investimentos para se divulgar, para usar esse material. Estratégico porque é uma versão em áudio, onde a gente conseguiu acrescer uma produção musical. Então, além da narração, a gente tem a produção musical. E quando você entrega esse material para uma outra pessoa, ela se encanta. Tanto que quando a gente ouve o material, mesmo quando você ouve seu próprio conto, a Ana pode falar a respeito disso, você se emociona, assim, fala, uau, não dá nem para acreditar que foi eu que fiz isso. E é esse impacto que a gente quer, porque a narrativa funciona. Outro ponto estratégico é que a antologia ela foi criada para que ela servisse para o audiobook. Então, toda a parte de imersão sensorial na narrativa, ela não foi para causar a emoção de impacto que acontece na escrita quando você está lendo através do livro. Ela foi conduzida para o audiobook. Isso é estratégico. Então, quando eu falo você precisa pensar antes de executar, é porque você ganha terreno nesse aspecto. Então, a gente fez essa produção, pensou no audiobook, fizemos toda essa construção do que seria o desafio, porque precisava ser dessa forma, e ela ainda é uma continuidade do Memórias Natalinas 1, onde abre para os autores a possibilidade de estar trabalhando com essas duas histórias, se divulgando um pouco mais, trabalhando com as duas histórias, Memórias Natalinas 1 e Memórias Natalinas 2. E aqui no material da Ana, a gente tem isso com muita evidência. Então, assim, além da gente brincar com essa estratégia do lado de cá, os autores também embarcaram nessa ideia, como eu vou criar algo e como isso que eu vou criar vai me ajudar como autor, vai brincar na minha carreira, né? Vai me divulgar de uma forma fantástica. E dá para usar muito bem o material que a Ana desenvolveu com a Alexa, mais uma vez, porque ela é o contraponto do que a gente ouviu no Memórias Natalinas 1. Então, o que aconteceu aqui nos bastidores? Quando eu fui fazer a mentoria, eu fui fazer a leitura e tal, para a gente ajustar, eu precisei visitar um, porque eu precisava das amarrações narrativas para funcionar. Eu não posso entregar uma continuidade. Sabe aquela sensação quando você está no audiovisual?
Você assiste o filme 1 e depois você vai assistir o 2 e fala, nossa, o 2 é muito ruim, gente. Devia ter parado no 1 porque o 2 não funcionou. Vários motivos, mas um deles também é porque a narrativa não é de continuidade exatamente. Então você tem um corte ali que às vezes você nem entende por que aconteceu. E aqui nesse caso, a gente teve ainda esse primor de poder ajustar cada um dos pontos, porque se você ouve um seguido do outro, eles estão encaixados em cada um dos pontos. Ele funcionou perfeitamente. Então eu entendi o quê? Que além da estratégia que eu havia criado nos bastidores, quando eu pensei em fazer essa versão só em audiobook, os autores entenderam essa parte do tripé ali, dos 3 pilares, esse pontinho que não é só a escrita. Por que eu vou escrever isso e como eu vou ter resultado escrevendo isso? Então, a gente está no caminho certo, a gente está indo para o lugar e sem sacrifício, sem aquela coisa de que eu quero só sentar e escrever e não quero fazer todo o resto do trabalho. Inclusive, essa parte do trabalho, ela começa a ser prazerosa, porque você começa a entender qual vai ser o resultado. E é isso que a gente quer dentro da carreira de escritor, ter resultado. Agora, seguindo pensando em Memórias Natalinas 2 e o que tivemos ali, né, o que apareceu. A gente teve histórias narradas por um álbum de fotografia. E diferente do Memórias Natalinas 1, onde a gente tinha mais pautado um pouco a questão do terror, em alguns momentos ele aparecia assim, com muito mais força, o Memórias Natalinas 2 ele foi pautado pela emoção. Então, muitas das histórias você ouve, olha, fala, peraí que caiu um cisquinho aqui, de tão emocionante que é, sensível que a narrativa está. Tanto que eu comentei, né? O terror bonito. Você tá vendo que a história de terror, um monte de gente vai morrer, gente. Mas você não sabe. Mas vai morrer lindamente. Vai morrer lindamente, né? No fim das contas, era preciso. Ai, foi tão lindo. Então, você acaba entendendo isso. Então, 2022, aqui para Insight, ela realmente abraçou esse lado emotivo, né? Que faz com que você é a narrativa que te faz refletir. E você precisa ficar um tempo ali absorvendo aquilo. E olha só que engraçado. São gêneros diferentes, a gente não está dentro do mesmo gênero. A Heloísa estava trabalhando ali com dentro do universo fantástico e enganou ao longo do conto. Você ouve, você fica tentando descobrir quem que tá narrando aquilo, e só lá no final você, estava na minha cara e tal, e você entende o que estava acontecendo e aquele encontro de almas e tal. É extremamente emocionante. Esse que eu comentei em relação ao álbum de fotografia, ele resgata muita coisa que a gente acaba deixando passar no dia a dia pela nossa correria, pela nossa entender o mundo como mundo. Então, muito desse material que a NECA, o conto que a NECA fez, incrível, incrível. Então, assim, eu tenho orgulho desses alunos, porque eles realmente entendem, mesmo quando eu não preciso falar exatamente, eu lanço para eles. Estou batendo nessa tecla de que a gente precisa ter resultado. Para ter resultado, a gente tem que montar estratégia, e eles rapidamente absorvem isso, começam a executar, olhando para a sua própria carreira. A gente teve a narração o conto do Jean, que o narrador é um radinho de pilha, de uma família incrível. Então você vê a doçura de cada detalhe. E lembra que eu falei, a gente precisava de imersão sensorial para quem ia trabalhar com o audiobook. A narrativa é diferente olhando isso. Então, cada detalhezinho que foi inserido, que foi trabalhado ali, você fala, gente, isso é da minha infância. Nossa, eu lembro disso de tal época. Ai, olha só que legal tal coisa. Então, tudo isso acabou aparecendo aqui. Eu acredito que essas antologias, eu não conheço antologias que aconteçam dessa forma aqui no Brasil. Como eu também não conheço, e espero que não tenham, não tão cedo apareça, ou que apareçam e possam contribuir com o mercado editorial, mas essa ideia da Insight, como insight mesmo, sabe? Propagando a ideia,
Eu não conheço nada aqui no Brasil que seja feito dessa forma. Menos ainda amarrado à parte educacional. E o potencial que eu vejo, pelo menos na Insight, é infinito, né? É ao infinito e além, né? Muitas vezes eu estou em reunião aqui com a equipe, várias, e eu preciso, boa parte do tempo, ficar podando aquilo que eu vou externar, aquilo que eu vou falar, porque o que eu penso para Insight é uma coisa gigantesca, ela vai para várias camadas e vários lugares, mas ela precisa ser construída com alicerce. Então eu preciso passar esse momento, que foi esse 1 ano, entender esse resultado de conhecimento para ir para a próxima etapa, Mas aonde eu quero chegar com a Insight é efetivamente a publicação dos meus alunos em meio tradicional. Não que você vai ser, então, Mag, vai ser fácil, tipo, eu vou virar sua aluna, entro ali na formação, da ideia à formação, a publicação, vou fazer suas aulinhas ali e você vai publicar o meu livro. Engana-se quem pensa que é desse jeito, porque a grande verdade é que a construção narrativa, o desenvolvimento da história, que é o que eu defendo ali de um dos pilares, ele é de verdade. A gente vai e volta na história várias vezes. A gente bate o martelo em cima de uma técnica, sabe? Diversas vezes até ela está perfeita, do jeito que a gente imaginou que fosse o resultado. Então, assim, é um trabalho árduo mesmo, e é por isso que eu quero ter esse resultado. Então, eu quero chegar antes, sabe? Antes de eu me aposentar, antes de eu, sei lá, e fazer qualquer outra coisa, eu quero deixar a Insight nesse ponto. Eu quero que ela possa publicar os meus alunos. E olha, fazer a publicação e edição colecionável, sabe? Mandar para esse mercado nacional histórias nacionais que são realmente tesouros, que elas valem a pena ser lidas. Porque o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente constrói essa história, o tanto que a gente acredita, não só faz de conta, tipo, eu quero ter melhor história, então vamos mentalizar que isso vai acontecer. Não, é trabalho duro mesmo, reescrita, apaga, tira a página, volta pensando, olha a cronologia. Tô falando alguma coisa que você ainda não fez, Ana? A Ana tá para encerrar o livro 2, né, na antologia, o deserto e tal. Quando chegou no... É a última curva que a gente precisa fazer. É praticamente o Felizes para Sempre. É ali. Era fácil fazer o Felizes para Sempre. O que aconteceu? Não é aqui que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. Respirar. Tá? Agora a gente vai, sabe, desacelera, vamos voltar desde o começo para fazer essa amarração final, porque não é qualquer final. É o final que o leitor vai fechar o livro e ele vai espremer no peito e ele vai falar, gente, o que foi isso? Então, assim, não dá para ser de qualquer forma. Você precisa respirar. Você realmente precisa voltar e retrabalhar muita coisa para chegar nesse momento. Não é fácil, mas é executável. Dá para fazer. E, obviamente, legal dá para ter caramba. resultado. Legal pra caramba. A gente, como autora, a gente tem sempre aquela ansiedade, né? De terminar logo a história. Só que, assim, é a ansiedade e, ao mesmo tempo, não quer, né? Ao mesmo tempo eu não quero, porque assim, eu gosto de estar dentro daquele universo. Eu gosto de dormir, às vezes, pensando no que eu vou fazer com aquela personagem, com aquele personagem. Eu gosto de viver ali, né? Só que, e a ansiedade de terminar logo e falar assim, não, você vai ser feliz, você não vai ser feliz, quem vai viver, quem não vai, né? Então, é essa bagunça sempre, né? Eu tô nessa fase. A Eva vive, né? Não sei. ainda tá decidindo. Né? Tô decidindo. A Meg, ela intercede por alguns aí. Fiquei sabendo que intercedeu um, porque eu também intercedi. Intercessora aí dos personagens. Olha, e é emocionante, porque eu recebo o material de volta já, obviamente, eu também fico ansiosa pelo resultado.
em vários sentidos, né? Para entender se o autor entendeu aquilo que eu quis passar e quais foram, né, os pontos que a gente ia retrabalhar e tal, mas também para saber para onde ele definitivamente seguiu, porque as decisões sempre são do autor. Ele precisa realmente trabalhar a história que ele quer trabalhar. Mas quando ele tem mais conhecimento, ele tem mais possibilidade para tomar decisões. Ele sabe muito mais para poder decidir. Então, quando ele decide sobre algo, ele decide com conhecimento. Não decide só porque ele tinha só aquela opção. Que é exatamente esse exemplo de agora, né? A gente estava no final feliz. É a última curva. Vamos deixar esse pessoal seguir com a vida. Não, vamos parar, porque a gente precisa isso. A gente precisa ter essas respostas para chegar nesse momento. E vai ser um momento arrebatador, eu tenho certeza. Tomara, né? Tomara. Vai, o coração já bate quando eu leio a escaleta, né? A escaleta, ela tá completa, né? Quando eu volto na escaleta, eu falei, meu Deus, o que vai sair aqui? Meu Deus. Meg, onde a gente encontra a antologia Memórias Natalinas e também onde a gente encontra todas essas antologias que você falou? Bom, fica fácil entrando pela rede social, né? Ali pelo Instagram. Tem o Instagram da Insight, que é Insight Editorial. Ela ali vai ter o Linktree, onde você vai cair em vários pontos e localizar cada uma das antologias, cada uma das histórias. Mas esse material está disponível ali no Spotify também, no IG da Insight Editorial. Então, também no Spotify, pela Insight Editorial. Todos os contos estão disponíveis de maneira gratuita. Os contos das 4 antologias, né, desde a Memórias Natalinas 1, mais o Memórias Natalinas 2, você encontra ali no Spotify. E seguir as redes sociais, onde sempre está acontecendo eventos, sempre está entregando material, se cadastrar. A partir de fevereiro o site já vai estar no ar, então sempre em site editorial você vai estar localizando para poder seguir e acompanhar cada um desses detalhes. Não só a parte dos desafios, né? Mas entender aí o que a gente está inventando para o ano que vem. Então a gente vai deixar, envia para nós, a gente vai deixar todos esses links também na descrição do vídeo, na descrição no Spotify, em todos nas nossas redes de streaming. E se você ainda tá nos acompanhando e não... Cadê? Vira pra cá, câmera, vira pra cá. Se você ainda que tá nos acompanhando e não se inscreveu no canal, faz favor, né? Pô, puta papo legal aqui. Se inscreve no nosso canal no YouTube aí e não deixe de seguir a gente também no Spotify. Isso aí, beleza? Não só no Spotify, né? Onde Spotify você segue a gente. Meg, foi um prazer de novo falar com você. É sempre, né? Sempre um prazer. Muito obrigada por vir. Acho que um Feliz Natal, né? Que a gente vai sair já tá aí. Próximo do Natal. Esse episódio vai estar indo pro ar. Um Feliz Natal e sucesso nessa nova antologia e nesse 2023 cheio de surpresas. Obrigada. Olha, obrigada pelo convite de vocês. É ótimo sempre vir participar e poder conversar. Como eu disse para vocês, é maravilhoso a gente estar entre amigos e poder falar sobre o que gostam, né? Falar sobre histórias e tal. E a gente fica brincando, né? Que todos falamos demais. E olha, eu garanto para vocês que mesmo que a gente estivesse gravando e fazendo toda a parte do podcast, contando todas essas coisas, se a gente sentasse para conversar, íamos embora. Olha, só no papo e a gente ia embora. Nem precisava ter bolo com café. E se tivesse, ai meu Deus. Ia sobrar, porque ninguém ia parar de falar, né? Exatamente. Pra encher a boca de bolo. Nessa daí eu fico no backstage pra comer. Duvido, o menino que é do número não para de falar aqui no podcast de livro. Culpa da autora. Obrigada pelo convite, tá? Feliz Natal para vocês, manda beijo para as crianças. E ano que vem a gente vai fazer mais um monte de coisa aí. O que vocês precisarem, por favor, fiquem à vontade que eu tô sempre aqui à disposição, tá bom? É isso aí. Então, valeu, Meg. Tudo de bom, tchau. Pessoal, valeu. Beijo. Feliz Natal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima.